Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o fuso horário de cada um dos acompanhantes desse programa, o Republicano e Laico. O meu nome é Celestino, Elton Infanda, apesar de constar aí Elton só. O programa, pelos vistos, cortou o meu nome, mas é Elton Infanda. Pronto. Estamos aqui mais uma vez devido ao vídeo que fizemos ontem, que é para depois no meio do vídeo acabou por cortar e hoje voltamos aqui a refazer o vídeo para que as pessoas possam acompanhar a ideia na sua totalidade, o raciocínio daquilo que é falado sobre a laicidade do Estado da Guiné-Bissau. É um país situado na costa ocidental da África, faz fronteira com o Senegal e na zona norte e na zona sul faz fronteira com Guiné-Conakry. A Guiné-Bissau é independente em 1963, proclamou a sua independência unilateralmente. Após 3 anos, após um ano, aliás, foi-lhe reconhecido a nível internacional em 1964, a independência. A língua oficial é português, apesar de algumas pessoas acharem que as outras línguas nativas não são línguas, são dialetos, mas pelo que eu acho que não é bem assim, uma coisa que nós poderemos vir a trazer pessoas aqui para falar sobre esse assunto e demonstrar que talvez crioulo poderá ser um dialeto por fusão de muitas línguas, mas as outras línguas nativas não são dialetos, mas sim línguas, precisavam só de ser desenvolvidas. Mas para não perder tempo, a Guiné-Bissau tem 36.125 km² e tem como principais religiões africanas e tem 2 religiões importadas, que é cristã e muçulmana. Como todos sabem, não são religiões que se considera como fundadas em África, como diz, a África Negra. A Guiné-Bissau é um dos países com o PIB mais baixo do mundo. Entre os mais baixos do mundo, a Guiné-Bissau consta com o PIB per capita mais baixo do mundo. A Guiné-Bissau pertence a várias organizações internacionais, a União Africana, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e outras organizações, as Nações Unidas e CPLP, a qual nos interessa. A Guiné-Bissau é um país laico. Diz no seu artigo 1º da Constituição da República que é um Estado laico, que eu passo aqui a citar. Só um minuto, peço perdão, eu tenho aqui umas cápsulas. A Guiné-Bissau, no seu segundo artigo 1º da Constituição, diz que a Guiné-Bissau é uma república soberana, democrática, laica e unitária. Mas o que é que nós vamos ver? O que é que nós pretendemos com este comentário? É só para situar as pessoas da melhor forma, um país que diz que é Estado laico e a conduta dos dirigentes daquele país que não vai ao encontro daquilo que é a Constituição, em princípio, do artigo que eu acabei de vos ler agora, que é o artigo 1º da Constituição. Nós sabemos que no Estado laico mantém-se neutro, imparcial, no que se refere a temas religiosos. O Estado laico sempre faz questão de distanciar deste tipo de conduta ou destes tipos de prática. O Estado laico favorece, através de leis e ações, a boa convivência entre crenças religiosas, combatendo o preconceito e a discriminação religiosa. Nenhuma das religiões deve estar em cima da outra porque algumas pessoas querem ou por acharem que são superior
ou achar que é superior que a outra religião. Não pode acontecer no Estado laico. Todas as religiões estão em pé de igualdade perante a lei e todos os membros praticantes de cada uma dessas religiões devem ser tratados consoante a lei manda, a lei magna daquele país ou a lei que for destinada para regulamentar aquele tipo de prática e os grupos praticam essas religiões. E também podemos aqui trazer uma outra ideia que é muito importante. No Estado Islâmico não ocorre interferência de líderes religiosos nas decisões do governo do Estado. Ou seja, os líderes religiosos não podem interferir nos assuntos que diz respeito ao Estado. As organizações religiosas só podem ou têm contato com o Estado dependendo dos projetos que eles têm e pretendem implementar, seja a nível da educação, seja a nível cultural, social, qualquer que seja o projeto. Mas não têm voz sobre aquilo que diz respeito à governação ou o Estado. Também podemos aqui trazer um outro artigo que é muito importante, que é o artigo 6º da Constituição, que consagra a separação do Estado das instituições religiosas. São muito importante também falar sobre isso. Este artigo consta na Constituição da Guiné-Bissau, em que demonstra o distanciamento das organizações religiosas ao Estado. Quer dizer, o que quer dizer que as religiões e o Estado são separados, são duas coisas distintas de uma da outra, não são a mesma coisa. O Estado é Estado, religião é religião, tem princípios que regem a religião, princípios bíblicos, corânicos, e o Estado são leis, que é a Constituição, que é a Bíblia, se pudermos dizer, ou dizer ao Corão, daquele Estado. É a Constituição. Ainda indo mais à frente, poderemos falar do artigo 24 da Constituição da República da Guiné-Bissau, que nos diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de raça, sexo, nível social, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção. Isto demonstra que, aquilo que eu acabei de falar há bocado, que todas as religiões estão em pé de igualdade. Seja imã, seja padre, seja o que for, estão em pé de igualdade. Ninguém é superior que ninguém. Estão todos em pé de igualdade. Isto está previsto na Constituição. No Estado laico, o governo não pode e nem deve criar privilégios ou deixar intervir qualquer confissão religiosa nos assuntos do Estado, de maneira a não criar conflitos de interesse entre os corpos governativo e religioso e não realçar uma crença em detrimento das demais. O que quer dizer com este aqui, para fechar, depois de vir aqui trazer alguns pontos aqui à tona, para demonstrar que o Estado da Guiné-Bissau, apesar de ter na sua Constituição como Estado laico, há muitos anos que o Estado da Guiné-Bissau tem descarrilado desse princípio, devido à conduta notória dos seus dirigentes ou governantes. E com isso, o que é que nós queremos demonstrar? Aqui diz-nos que ninguém deve, no sentido de uma pessoa ligada a uma religião, confundir Estado e a religião. Isto é muito bom que as pessoas saibam isso. Estado é Estado, religião é religião. E na Guiné-Bissau, o que nós temos visto, ou temos assistido durante uns tempos atrás, é tudo ao contrário, sobretudo com este atual regime na Guiné-Bissau. Eu passo aqui a trazer alguns pontos que eu já vos disse inicialmente, que é muito importante falar sobre esses pontos. Na Guiné-Bissau paira no ar aquela
aquela ideia de que Deus é que dá poder. Na Guiné-Bissau, Deus não dá poder a ninguém. Quem dá poder é o povo. O poder reside no povo. E é o povo que dá poder. E é o povo que pode retirar poder mediante a expectativa criada para que uma pessoa seja eleita e depois não cumprir com o propósito, com aquilo que nos foi dito na altura, antes da sua eleição, e depois não cumprir com isso, nós temos a prerrogativa de poder tirar essa pessoa, ou seja, essas pessoas, nas urnas, através das eleições. É o que se faz em qualquer país democrático. A Guiné-Bissau, sendo um país democrático, laico e democrático, o procedimento de fazer chegar as pessoas chegarem ao poder é através da eleição, e para sair também do mesmo lugar que forem eleitos, devem sair pela mesma via, não ser votadas devido à falta de confiança ou mau uso da função que lhes foi atribuída ou eleita. Nesse aspecto, o povo pode fazer o mesmo. Agora, isto de dizer que é o Deus que dá poder, isso não corresponde à verdade. Se formos confirmar isso, vamos ver no artigo 13 da Constituição da República, que nos diz que é o povo quem dá o poder, é o soberano, e é o mesmo povo é que retira. Pode tirar de duas formas. Se eventualmente uma pessoa for eleita e depois não está a cumprir com o propósito ao qual foi eleita, o povo pode, através da marcha pública, fazer pressão para que essa pessoa se demita da função que foi eleita. Apesar de, na Guiné-Bissau, as pessoas não temos cultura democrática, mesmo que as pessoas reclamem, fazem marcha, ninguém respeita. As pessoas preferem ficar até o fim do mandato. Até o fim do mandato. Estamos a falar das pessoas que foram eleitas. As pessoas foram nomeadas até a vontade de quem as nomeou. Se entender que devem ser demitidas, essa pessoa faz questão de demitir depois de houver muita pressão. Mas são coisas que acontecem na Guiné-Bissau raras vezes. Poucas pessoas já se demitiram do cargo. É difícil encontrar pessoas com princípio democrático, respeitando as críticas dos eleitores. Indo mais à frente, eu posso aqui trazer um outro ponto que nos possa demonstrar como é que é um Estado laico, como é que funciona. Nós estamos aqui em Portugal, sabemos como é que é o Estado laico. Podemos trazer Cabo Verde para dizer que é muito diferente. Fui buscar Cabo Verde por ser o mesmo país que a Guiné-Bissau, mesmo país como quem diz. Lutamos juntos, tomamos a independência em 1980, a Guiné-Bissau separou-se de Cabo Verde. E Cabo Verde está como está, nível de política muito elevado em relação à Guiné-Bissau. Mas podemos aqui, já vou-vos trazer, num Estado laico, ninguém pode apropriar-se daquilo que é do Estado, aquilo que é o comum. Qualquer bens do Estado é comum, sobretudo cofre de Estado, onde ocorre mais corrupção, onde as pessoas fazem uso do dinheiro, uso indevido do dinheiro do povo. Ninguém, mesmo o Presidente da República, não pode, porque não tem competência para autorizar qualquer que seja despesa do Estado. Quem autoriza despesas do Estado é o governo, mediante a inscrição de todas as despesas no orçamento do Estado. Tem que ter, qualquer que seja despesa, tem que ter cabimento orçamental. As despesas devem estar escritas no orçamento do Estado, com exceção algumas despesas correntes que também depois serão justificadas, imprevistos por aí fora. Sem querer perder tempo neste ponto, quero só dizer que na Guiné-Bissau, isto demonstra que a Guiné-Bissau não é um Estado democrata, apesar de ter no seu artigo 1º e de que é um Estado soberano e democrático, laico. Não é o que acontece, porque a conduta dos governantes guineenses não vai ao encontro deste princípio do artigo 1º da Constituição. É tudo menos isso. Podemos ir mais à frente. Chamar aqui a atenção
sem querer desfazer da figura daqui que eu chamo da Presidência da República, quero só trazer aqui uns pontos para demonstrar que a Guiné-Bissau, apesar de ter na sua Constituição o artigo 1º consagrado esse princípio da laicidade, república laica, soberana, unitária, não é o que acontece. Falta ainda de muito da democracia devido à falta de maturidade dos que fazem a política na Guiné-Bissau, dos líderes políticos. Vamos ver. Aqui trago aqui mais um ponto. A dissolução do Parlamento sem fundamento convincente ao povo. Foi-nos dito que houve grave crise a nível da Assembleia, por isso foi dissolvida a Assembleia, foram marcadas as eleições dentro de um prazo razoável de 90 dias, que não foi respeitado a tempo, foi prolongado por mais, creio, 5 meses. Depois disso, chegou a data, não foi respeitado esse princípio. E não ouvimos os partidos políticos na Guiné-Bissau a falarem de uma forma séria sobre esse assunto, o que demonstra que aquilo que está na Constituição ainda está longe de ser cumprida. Como os dirigentes políticos não falaram, ou como não falam sobre estes pontos que a Guiné-Bissau deve respeitar por ter consagrado na sua Constituição que é um Estado democrático. Todos temem de represálias. O que demonstra que, nesta altura do adiamento da eleição, poderiam estar a questionar publicamente o que não tem acontecido na altura na Guiné-Bissau. Agora esperemos que a data que foi remarcada para o 5 de julho ou junho, creio eu, seja cumprida, apesar de termos ouvido alguns rumores por aí de que poderá vir a ser adiada. Mas nós queremos ouvir os políticos a poderem falar sobre isso. Não queremos rumores, não queremos substituir os políticos da Guiné-Bissau, os líderes políticos. Nós não queremos fazer o papel deles, tirar protagonismo a estes senhores, ilustres senhores. Queremos que eles venham ao público e falem de uma forma clara, façam crítica construtiva relativamente à possibilidade do adiamento, da remarcação da data das eleições que se avizinham. Ainda temos aqui um outro assunto, um outro ponto, aliás, que devemos trazer aqui para demonstrar que o Estado da Guiné-Bissau ainda está longe de cumprir com aquilo que está estipulado no artigo 1º, a República laica, democrática e soberana. Falta aqui algumas, eu vou trazer aqui um ponto que depois os senhores telespectadores podem vir a analisar esse ponto. Enriquecer com os vossos fundamentos. Temos aqui, sabemos que nesses últimos tempos tem decorrido, muitos partidos estão com dificuldade em termos econômicos para realizar as eleições. E sabemos como é que eles fazem para realizar as eleições. Na Guiné-Bissau, alguém se apoderou do cofre do Estado, que é o Presidente da República. Toda a gente sabe isso e falam disso, escondidas ou não, mas falam disso. O Presidente da República não tem competência para estar a impedir ou bloquear o fundo que é de Estado, que é de todos, que é o comum. O dinheiro deve sair consoante quem autoriza as despesas, que é o Primeiro-Ministro, o Poder Executivo, não o Presidente da República. O Presidente da República é um órgão do Estado que é representativo, não executivo. Daí só tem que esperar o seu ordenado e fazer do seu ordenado aquilo que entender. Não estar a autorizar despesas. Mas na Guiné-Bissau, esses partidos políticos, alguns dos partidos políticos têm recebido dinheiro, foram aliciados com dinheiro através da Presidência da República. Isso acontece na Guiné-Bissau. As pessoas recebem dinheiro, os partidos políticos recebem dinheiro para atividades do próprio partido, o que não demonstra que a Guiné-Bissau é um Estado democrático. Isso é corrupção daquilo que se fala na Guiné, que vamos lutar sobre corrupção na Guiné-Bissau e temos que acabar com corrupção, não sei o que mais. Isso não corresponde à verdade. Isso não corresponde à verdade, porque enquanto uma pessoa faz do cofre de Estado sua propriedade privada, dá dinheiro a quem quer,
tira as pessoas das funções, impede que essas pessoas sejam pagas, os seus ordenados, apesar de terem acedido àquele cargo através da política, mas ninguém tem este direito. Por mais que seja o presidente, seja o que for, não poderá fazer isso. Isso demonstra que a Guiné-Bissau ainda está longe da democracia que se diz que se vive lá e que as eleições são feitas de uma forma transparente e por aí fora. Ainda vou trazer mais um outro ponto, para os senhores analisarem e depois fundamentar, se quiserem, enriquecer melhor com as vossas ideias, os vossos fundamentos. Foi uma situação um bocadinho carregada. No lançamento da pedra, da construção da mesquita pelo ex-vice-presidente, vice-primeiro-ministro, foi concedido um espaço, não sabemos como é que foi concedido, aquilo criou lá a polémica. Eu não estou contra, e eu acredito que muitos não estão contra. É bom que as pessoas entendam muito bem daquilo que eu estou a falar. Para não me interpretar mal, para cedência de espaço é da responsabilidade do Estado, através dos meios que foram disponíveis para que as pessoas possam seguir esses meios, seguir o caminho para obter algum espaço. Estamos a falar de organizações religiosas. Quem quiser adquirir o espaço, pode pedir o espaço, construir escola, construir mesquita, construir igreja, onde quiser construir, desde que o espaço foi concedido legalmente para efeito. A igreja que se pode, mesquita que se pode construir, ou a igreja não é, quando é igreja, não é só para os cristãos. Alguém pode converter para cristão, pode ir. A mesquita também não é só para os muçulmanos, é para todos nós. Quem quiser ir lá, pode ir, né? Então, daí, o que nós criticamos, eu em causa, o que eu critico é a forma que foi cedida um espaço. E o comentário, o discurso do vice-primeiro-ministro, que nos disse que este assunto acaba aqui. Daqui para frente, iremos falar sobre um outro assunto. A Guiné-Bissau não é propriedade de ninguém. E ninguém tem que usar de Estado para conceder espaço ou cutucar algumas pessoas para depois, quando houver reclamações, dizer que nós já tínhamos dito que esta gente não gosta de ninguém, só quer eles. Isso não é verdade. O espaço é para todo filho da Guiné. Quer construir igreja, mesquita, salão, o que tu quiseres, desde que siga a forma. E ninguém que está no Estado a dirigir ou a trabalhar ou tenha alguma função de relevância possa aproveitar desta posição para conceder o espaço com fundamento em preconceito religioso. Não se pode acontecer na Guiné-Bissau. Isto é uma das causas que demonstra que ainda estamos longe de democracia e daquilo que se diz laico. Porque algumas pessoas ascenderam ao poder e agora querem fazer tudo ao contrário, favorecendo uma religião. Não pode ser. É o que parece, pode não ser, mas é o que parece. Com estes tipos de comentário, que o assunto encerrou aqui, vamos começar a falar do mesmo assunto, mas já numa outra perspectiva, de que já foi consolidado, o espaço já foi dado e toda a gente tem que respeitar. É normal, os cidadãos têm liberdade de poder questionar. Enquanto o espaço for cedido de uma forma duvidosa, ainda mais com um comentário de um presidente da República a dizer que foi construída a igreja aqui, não sei o que mais, isso parece que há uma disputa. Querem nos trazer, com estes tipos de comentário, querem trazer disputa religiosa na Guiné. Isso não vai acontecer, porque a Guiné não é de nenhuma religião. A Guiné é dos filhos da Guiné, cada um adota a religião que queira, mas deve saber que a Guiné há muitas pessoas não pertencentes à religião cristã e à religião muçulmana, que são ateus, são da religião africana e que também devem ser respeitados. Então, por isso, as pessoas têm que saber, ter noção da responsabilidade que têm perante a sociedade. E não se pode ceder um espaço com fundamento de que este assunto acaba aqui, ou a igreja foi construída aí, nós estamos aqui. Ninguém impede ninguém tem o direito de impedir ninguém construir o que quer na Guiné-Bissau. Mas desde que a construção seja legal. Qualquer organização religiosa tem direito de pedir espaço, construir escola, para educar as pessoas. Tem direito para construir igreja ou mesquita, para passar, para as pessoas poderem ir rezar, pedir a Deus. Isso é normal, até porque ninguém nasceu muçulmano nem cristão. Nós aprendemos. Por isso, quando nascemos, fazemos batizado.
Na religião cristã é diferente. Na religião muçulmana é diferente a forma de converter ao Islão, assim como converter a cristianismo. Por isso, podes nascer dos pais muçulmanos e tu não és muçulmano se não respeitar esses princípios para converter ao Islão ou converter para cristianismo, ou seja lá qualquer. Enquanto nós não precisamos de converter a nada, nascemos logo ateu por aí fora, vamos, porque é a nossa religião africana. Agora, as pessoas, por amor de Deus, que tenham paciência e tenham mais cuidado do aquilo que vão falar sobre este assunto, porque senão vão pôr disputa, vão nos trazer disputa religiosa na Guiné-Bissau. É o que menos queremos. Se as pessoas estão a ganhar dinheiro com isso, para poder dizer isso, que tenham paciência e vejam primeiro a Guiné-Bissau, que é um Estado republicano e laico e soberano. Indo mais à frente, e isto demonstra que a Guiné-Bissau ainda está longe disto, porque há uma disputa que quer ser traduzida em religião. Dizer que esta religião não quer, esta aqui não quer. Nós não queremos isso. Alguns podem não, cada um pensa o que pensa, mas algumas pessoas podem pensar isso. Mas nós não queremos. Eu quero que vocês saibam que nós não estamos interessados em disputa religiosa na Guiné. Quem quiser disputar, ser cristão, vá ao Vaticano e vai lá fazer isso. Quem quiser fazer isso, que é muçulmano, que vai à Arábia Saudita também fazer isso, porque a Guiné é um Estado laico. É o que diz o número 1 da Constituição da República. Indo mais à frente, foi na mesma perspectiva, foi assinado um acordo de uma transportadora aérea para transportar as pessoas a nível interno e externo. Primeiro, sem ter pistas de aterragem condigna, isto eu creio que todo mundo sabe disso. E o segundo, a legitimidade do Estado ou do governo em assinar acordos. Primeiro, estamos num governo de gestão. No governo de gestão, este governo tem poderes limitados. E depois disso, qualquer que seja a eleição, qualquer partido que for eleito depois das eleições, este partido pode questionar e pode desfazer destes acordos, porque quem assinou este acordo não tem legitimidade de dizer. Primeiro, a pessoa pode analisar os custos e os benefícios e a forma como foi assinado este acordo. Ser transparente traz benefício ao Estado da Guiné-Bissau. Este acordo poderá continuar. Mas se não traz prejuízo ao Estado da Guiné-Bissau, é só desfazer do acordo e chamar quem assinou o acordo e quem deu a autorização para ser responsabilizado civilmente por ter abusado da função que lhe foi confiada ou for eleita. Nestes casos, foi confiado, foi nomeado para exercer, extravasou todos os limites impostos perante a sua atribuição. Pronto. E além do mais, no mesmo acordo, vimos o Ministro de Transporte, no seu discurso, numa parte do seu discurso, a dizer que a mesma transportadora poderá vir a levar as pessoas para Meca, Medina, para a Cidade Santa, para irem praticar, para irem lá rezar a mais sagrada reza que se faz na Meca, Medina. Nós não estamos contra. Mas queremos aqui ressaltar que os governantes devem ter responsabilidade daquilo que falam, ou daquilo que vão discursar, e preparar muito bem. A Guiné-Bissau é mista, é de todos os filhos da Guiné. Não se pode, isto é uma forma de submeter, como eu disse, submeter as religiões em conflito. Não pode acontecer. Assinamos acordo. Não podemos dizer que no fim do acordo, que a mesma transportadora vai passar a levar as pessoas para Meca, para a Cidade Santa. Então, a mesma transportadora vai levar as pessoas para Fátima ou para o Vaticano. Por que é que isto não foi frisado no discurso do senhor Ministro de Transporte? Por quê? Com que carga d'água foi frisado só uma parte? O porquê de não ter dito também que a mesma transportadora, em caso a religião cristã pretender ir também, a mesma transportadora poderá levá-los para Fátima, ou para o Vaticano, ou para onde eles quiserem.
ainda mais há outras religiões que não vão para aí, vão para o outro lado. E como é que vamos fazer com isso? Por isso as pessoas devem ter cuidado. Estão no Estado laico. Estado laico. Ninguém deve favorecer, ninguém que esteja no aparelho do Estado, sobretudo, favorecer uma religião, dizer em detrimento das outras. Não, não pode ser. Este discurso foi infeliz nesta parte, de dizer que, apesar do ato ter sido bom, depois quem ganhar as eleições que vai analisar, mas chamei a atenção sobre isso, de legitimidade do atual governo estar a assinar acordos. Sabemos que não tem legitimidade, é um governo de gestão. Tem legitimidade restrita, é só gestão, não podem mais fazer nada. Apesar de terem assinado, que eu presumo seja um bom acordo, mas caberá a quem o partido que for eleito analisar isso em tempo e ver quais são os benefícios que isso poderá trazer ao país. Então, antes de ir para o outro ponto, é bom que os governantes passem a ter essa atenção, sobretudo o atual governo, ter atenção de distanciar de situações que podem comprometer o país, de trazer disputa religiosa. Nós não queremos isso. Nós queremos uma Guiné-Bissau para todos os filhos da Guiné, em que caibamos aí, vivemos como irmão, como antes vivíamos, com as nossas dificuldades. Não queremos saber quem é muçulmano, quem é cristão, quem é o quê. Cada um pratica a sua religião dentro da lei. O que nós queremos com isso é que criam leis que regulamentam a forma de funcionamento de cada uma das religiões e dizer que os membros das religiões, praticantes de certas religiões ou todas elas, não podem participar na política ativamente e nem podem intrometer nesse assunto, que é só para os políticos. E quero aqui trazer também um outro ponto que é muito importante sobre isso. Falando ainda, para demonstrar estes pontos, demonstrar que a Guiné-Bissau ainda está um bocadinho longe daquilo que é laico na Guiné-Bissau, de uma república laica. Vimos anteriormente um ministro a tentar introduzir ensinamentos doutrinárias religiosas no ensino público. Isto não é uma coisa que se faz dano leve. Isto é uma coisa que deve ser discutida. Há necessidade de fazer isso. As religiões vão fazer isso criando condições. Criam escolas. Próprias organizações, instituições religiosas podem criar escolas. Quem quiser ir à escola, que vá. Vá estudar. Quem quiser levar o filho, que vá. Mas só que essas escolas devem ser muito bem regulamentadas. Não tem de ser uma escola só porque querem ensinar questões religiosas e as pessoas vão para lá. Não. Vai ser de uma forma muito bem organizada. Quem quiser ir fazer ensinamentos, quem quiser aprender ensinamentos religiosos, deve poder fazê-lo com base nas leis que foram criadas para efeito. Ninguém pode preterir daquilo que foi estipulado perante a lei. Eu acho que é muito importante as pessoas absterem-se desta ideia da introdução daquilo que é a doutrina religiosa nas escolas públicas, porque isso não vai acontecer. Isto não trará nada abonatório para nós, para a Guiné-Bissau. Isto quem quiser fazer, criar condições, criar escolas para ensinamento de princípios religiosos, que vá, crie escola, pede autorização, lhe é concedido espaço para fazê-lo. Com toda a vontade, seja lá como ele quiser construir a escola, mas desde que respeita, antes disso, da concessão do espaço para a construção das escolas, o Estado deve preparar uma lei que vai regulamentar a forma da construção da escola, do espaço, como é que deve ser e por aí fora, para depois as pessoas serem concedidas espaço para fazê-lo, que eu acho, na minha perspectiva, acho muito bom. Então, esta ideia do ex-ministro da Educação, sem chamar o nome, eu acho que esta ideia vai contra aquilo que foi estipulado na Constituição da República, no seu artigo 1º. Ainda mais que essa situação não foi discutida no órgão competente, para depois ser levado, convencer os cidadãos.
E uma outra coisa que eu quero trazer aqui, quero trazer aqui para analisarmos, que é a demissão dos adversários políticos e corte de salários. Nós sabemos que na Guiné-Bissau, qualquer que seja político que atinge a linha, fica sem internet, aquilo depois tive que voltar, peço imensa desculpa, mas como eu estava a dizer que é preciso que as pessoas tenham noção relativamente aos cargos que estão a exercer. O que eu estava aqui a dizer é que é muito bom que as pessoas tenham noção, ou seja, tenham a responsabilidade das suas funções que estão a exercer, porque um dia vão sair do mesmo lugar. Não se pode aceitar, não é admissível, num país como a Guiné-Bissau, para que as pessoas sejam demitidas só por uma divergência das ideias, ou seja, por estar numa posição superior como outra pessoa que tem ideia ao contrário e depois demitir essa pessoa das funções e fazer com que essa pessoa, peço perdão, não poder oferir do seu ordenado ou salário por abuso do poder da parte do superior hierárquico. Isso acontece na Guiné. Isto é uma das situações que demonstra que a Guiné-Bissau ainda está longe de ser aquilo que está no artigo 1º da Constituição. Podemos trazer aqui mais uma outra situação. A nível da Guiné-Bissau, para ser funcionário do Estado, para ser empregado de limpeza de qualquer que seja a instituição, é preciso ser militante de algum partido. Quer dizer, tudo na Guiné é com base na amizade e militância do partido. Os partidos agora servem como centro de emprego. Não criaram condições para que as entidades privadas possam criar mais emprego para os filhos da Guiné ou para os guinenses. E isso é muito importante salientar essa situação, que demonstra que a Guiné-Bissau vai por além, ou seja, à margem daquilo que está estipulado no artigo 1º da Constituição, que é Estado laica, republicano, laica, soberana e unitária. É muito bom que as pessoas tenham noção. Podemos ir mais à frente. Quem decide a participação dos partidos políticos nas eleições é o tribunal. Reunindo todos os requisitos, os partidos podem participar com base naquilo que foi estipulado previamente. Reunindo esses requisitos, os partidos podem participar. E não é a Presidência da República, através de terceiro, é que pode impedir ou escolher quem é que deve participar, qual é o partido que pode participar e qual é o partido que não pode participar. Isso demonstra que a Guiné-Bissau ainda não está a cumprir com aquilo que está no artigo 1º, ou está a andar à margem daquilo que está estipulado no artigo 1º da Constituição da República. E com base nisso tudo, poderemos tenho aqui, para terminar, dizer que, com base nisso, as pessoas devem ter noção de responsabilidade das funções que foram atribuídas ou foram eleitas, porque depois haverá responsabilidade. E a responsabilidade, a mesma Constituição também é que diz que as pessoas podem ser responsabilizadas civilmente através do seu artigo 33º, em que 33, por assim dizer, em que as pessoas podem ser responsabilizadas civilmente pelos atos cometidos em exercício das suas funções. É bom que as pessoas tenham noção disso, porque a Guiné-Bissau, quer queiramos, quer não, terá que andar de acordo com aquilo que está no artigo 1º. Depois é que vamos nos outros artigos seguintes. É muito bom que as pessoas tenham isso em mente. Ontem falamos, para terminar, da situação da eleição, ou seja, da mudança da bandeira do PAIGC como partido, o mais tradicional partido, o mais antigo partido da Guiné-Bissau, porque os outros partidos já não existem. Existe só o outro partido aí, que depois já não está no mesmo nível que o PAIGC. Nós dissemos, eu lembro de ter comentado isto em 2013 com alguns colegas numa conversa informal, dizendo que o PAIGC tem de abdicar da sua bandeira por estar a fazer uma concorrência desleal, aproveitando dos factos históricos e poder beneficiar com isso nas eleições. Mas esse processo não é um processo simples, não é um processo que as pessoas podem pensar a levantar como eu vejo as pessoas a fazerem na Guiné.
quererem, nesta altura, dizer que o PAGC não pode ir com aquela bandeira. Isso não é verdade. Por mais, eu não sou do PAGC, eu sou do PRS, mas eu acho que faz todo sentido, por uma questão de igualdade, e que o PAGC se abdique desta bandeira, por terem criar uma bandeira que depois ultrapassou o PAGC. É uma bandeira ao qual nos representa todos nós. Mas para fazer isso, é preciso convencer os senhores do PAGC que aquela bandeira já não deve fazer parte só do PAGC. Por isso devem abdicar a isso. Como é que nós podemos fazer isso? É fazer, através de discutir no Parlamento. Se for necessário, podemos levar esse assunto para fazer um referendo, né? Para as pessoas votarem, os cidadãos, dizer o que é que decidem, porque o PAGC não quer. Isto é só uma forma, é só sugestão. Mas isso não é um partido político que pode fazer isso. O partido político, pois pronto, pode dizer que o PAGC aconteceu o que aconteceu, não sei o que mais, sem estar aqui a dar ideia como deve ser feito. Mas pronto, eu acho que isso deve ser discutido no fórum próprio, demonstrar, é preciso convencer o PAGC e eles aceitarem aquilo que os mesmos escreveram na Constituição, na altura da revisão de 1984, disseram que o país é democrático, então tem que aceitar a democracia na sua plenitude, e não de um lado e do outro lado não aceitar. Eu acho que é muito importante poderem fazer isso. Com isso, quero terminar por aqui, dizer que a Guiné-Bissau ainda precisa que os partidos políticos, os líderes políticos, tenham noção do que é a democracia, do que é que defendem, os partidos defendem, e souberem isso, vão poder defender os interesses da Guiné-Bissau e não estarem a aceitar migalhas em detrimento do sofrimento do povo guinense. Devem aceitar e respeitar aquilo que defendem, porque eu acredito que a maior parte dos partidos e dos dirigentes dos partidos políticos devem seguir ou estão a seguir ideologia partidária. E com a ideologia partidária que ninguém deixa ser comprado por um prato de comida com uma migalha de dinheiro que vai saindo da Presidência da República às sedes dos partidos políticos. Que tenham noção, nós precisamos dos partidos políticos, dirigentes dos partidos políticos com maturidade política e não pessoas que vão defender tachos. Queremos que as pessoas tenham noção daquilo que defendem e vão à rua se for necessário, fazer barulho. É para isso que forem eleitos. Fico por aqui e obrigado. Até a próxima oportunidade e peço desculpa por uma parte da internet ter caído e não conseguir perder uma parte aqui do programa. Que Deus vos abençoe. Até a próxima oportunidade. Em nome do republicano e laico, o meu nome, Celestino Elton Infanda, agradeço-vos pela atenção, que Deus vos abençoe a todos, e a Guiné-Bissau em primeiro lugar. Deixem de criar situações que nos vão levar à disputa religiosa. A Guiné-Bissau é um Estado laico. Quem quiser falar da religião, que vá para a instituição religiosa e deixe a Guiné. A Guiné é fora de religião, é mais que religião. E quem quiser falar de religião, que vai à instituição religiosa. Quem quiser falar da política, que vai para a instituição política. É assim que se faz. Vamos separar alho do bugalho, vamos separar joio do trigo. Que Deus vos abençoe e até a próxima oportunidade. O republicano e laico. Até a próxima oportunidade.